Se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online. Um forte abraço, galera do Marizinha Félix Teixeira, de Volta Redonda, e galera do Dr. Elvino Alves Ferreira, lá de Barra Mansa. E fãs do canal História Dinâmica, gente, olha o que vocês estão vendo aí no meu canal, galera. Muita gente está admirada, galera. É história, galera. Independente. Todo mundo sabe que sou botafoguense, mas hoje nós vamos falar do Clube de Regatas Flamengo, como vocês estão vendo aí. O escudo do Flamengo do Remo, né, as letras entrelaçadas que estamparam em alguns anos a camisa do Flamengo e o próprio escudo do Flamengo. Vamos lá, vamos escalar também o Flamengo, pô. O maior Flamengo da história, a seleção do Flamengo de todos os tempos e o maior Flamengo que eu vi jogar. Vai ter polêmica, galera, porque o Flamengo também tem grandes jogadores que ficaram de fora, mas eu não posso fazer nada. Os clubes de futebol do Rio de Janeiro tiveram grandes jogadores. Então, alguém vai ter que ficar de fora. E eu, né, tenho as minhas preferências. Cada um tem uma preferência. Não existe uma exatidão. Ah, ele está certo, ele está errado. Cada um com suas preferências. Tem escolhas que eu parti da história dele, da ligação do jogador com o clube, dos títulos, né, da importância dos títulos. Então, alguém vai ficar de fora. Não tem jeito. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos escalar esse Flamengo de todos os tempos aí, galera. Primeiro vamos começar com o Flamengo de todos os tempos. Sem clubismo, né? Fazer o quê? Vamos lá, sem clubismo. O time ideal do Flamengo é o título, né? Como eu já falei. Esse aí é o time do Flamengo que ganhou a Libertadores em 1981. Polêmica Libertadores, mas esse não é o assunto. O assunto é o Flamengo de todos os tempos. Então vamos ao que interessa. Vamos começar por quem? Pelo goleiro, como sempre, né, galera? Então, os três goleiros, Raul Plasman, Cantarelli e Júlio César. Né? Cheguei à conclusão sobre esses três, pesquisando, fazendo, né, observando a análise dos comentaristas. Raul Plasman, que é o goleiro da melhor fase do Flamengo na década de 80, né, titular absoluto nos títulos principais, brasileiro, intercontinental e Libertadores. Cantarelli, né, que era reserva do Raul Plasman, mas uma curiosidade, tem mais títulos pelo Flamengo que o Raul Plasman, participou dessa fase áurea, era titular também em vários jogos, foi titular em vários jogos, mas reserva do Raul Plasman, mais grande goleiro também. E Júlio César, que é mais contemporâneo, né, nos anos 2000, né, começou como reserva do Klemer, depois assumiu, né, ganhou títulos cariocas, ganhou a Mercosul pelo Flamengo, e depois foi para a seleção brasileira e jogou na Inter de Milão também. Então esses são os três goleiros. Vamos saber quem é o titular desse time do Flamengo? Vamos lá. Eu fico com o Raul Plasman, né? Que na seleção do Cruzeiro também provavelmente ele disputa lá com o Fábio. Eu não sei porque eu ainda não escalei a seleção do Cruzeiro e não pesquisei. Mas no Flamengo ele é titular absoluto. Né? Goleiro daquela década mágica de 80 do Flamengo, não tem jeito. Vamos de Raul Plasman, o número 1 do Flamengo. O número 2, Jorginho, né? Um lateral que eu vi jogar há muito tempo, na década de 80, né? Foi titular do campeonato de 87, da Copa União, do estadual de 86. Leandro, que participou da fase áurea do Flamengo e ainda vi um pouco jogar como zagueiro, né? Ele jogou como zagueiro, o Jorginho era o lateral e ele jogou de zagueiro porque ele já tinha uma contusão. E Toninho Baiano, né, entrou aqui, que eu pesquisei, na década de 60 e 70, foi um lateral também que teve uma boa participação no Flamengo. Vamos ao escolhido. O escolhido realmente é uma unanimidade. Todos os times que escalam, geralmente se escala esse como o maior lateral da história do Flamengo. É o Leandro, que ele jogava muito, né? Eu perdi a oportunidade de vê-lo na Copa de 86, porque ele pulou o muro da concentração lá, o Tele Santana, quando ele voltou, pegou ele voltando da farra. Perdi a oportunidade de vê-lo, eu vi o Josimar do Botafogo jogar aquela Copa, fez uma grande Copa. Mas o Leandro, segundo né, a maioria dos flamenguistas e também dos comentaristas, dos especialistas, é um dos maiores laterais da história do Brasil. Então, é o Leandro, lateral direito. Zagueiros. Também é difícil, hein, galera? Olha só. Olha quanta gente boa aí. Quanta gente com categoria. Né? Não só força física, mas muita categoria. Moser, Aldair, Juan,
Domingos da Guia, Rondinelli, Fábio Luciano. Moser vi jogar pouco, mas fez parte daquele time do Flamengo, mágico que eu falei, da década de 80, um dos esquadrões mais importantes, né, da história do futebol. Aldair dispensa comentários, campeão em 94, da Copa do Mundo, jogando muito bem, jogou no Roma, jogou no Flamengo, logicamente, né, os principais. Juan zagueiro, né, aquele zagueiro que jogou na seleção brasileira, não chegou a ser campeão do mundo, mas fez uma bela dupla com o Lúcio, né, na Copa de 2010, se eu não me engano, né, 2002 ele não era, né, não jogou com o Lúcio, mas ele fez na Copa de 2006 e na Copa de 2010, se eu não me engano, ele fez dupla de zaga e jogou muito. Só que, né, por questões, o Brasil não conseguiu ganhar. Né, 2006 é uma questão que teve muito oba-oba, e 2010 é aquela falha do próprio Júlio César com o Felipe Melo, que foi expulso. O Brasil jogava bem contra a Holanda, aí aquela falha, né, o Felipe Melo perdeu a cabeça e o Júlio César falhou, né, subindo com o próprio Felipe Melo. Então, o Juan é um grande zagueiro também da história do futebol brasileiro. Apesar de não ter ganho a Copa do Mundo, ele jogou 2 Copas do Mundo e jogou muito bem. Domingos da Guia, que é uma lenda da década de 40, né? É o mais antigo aí da turma, mas segundo historiadores, segundo os especialistas, um dos maiores zagueiros da história do Brasil, né? Uma lenda também. Rondinelli, que é chamado Deus da Raça, faz o gol do título carioca de 78, ele vem lá de trás, eu vi esse gol, né? Batem o escanteio, ele vem lá de trás e sobe muito e faz o gol do título contra o Vasco. Se eu não me engano, o Campeonato Carioca de 78. E Fábio Luciano, que foi um zagueiro, né, do Flamengo 2006, 2007. Em 2009 ele já não estava mais. Mas como ele estava na lista, né, para acrescentar a lista, eu coloquei o Fábio Luciano, alguém mais contemporâneo. Vocês vão falar que teriam outros aí, mas eu coloquei porque ele, né, já vou adiantar que ele não será o escolhido, mas eu coloquei para acrescentar a lista aí, que são 6 zagueiros para 2 vagas, como eu fiz nos outros times, né, no Vasco e no Botafogo. Vamos lá. Vamos escolher os zagueiros. Qualquer um que eu escolher aqui, eu acho que a zaga fica bem guarnecida do Flamengo. Eu fui pela história, Domingos da Guia, lendário, zagueiro lendário, eu gosto muito, o professor de história gosta muito de lendas, né, de histórias, e o Domingos da Guia é um grande zagueiro. Eu vou de Aldair, né, para fortalecer essa zaga, Aldair e Domingos da Guia. Eu não respeitei aí nesse caso a posição, porque aí já é história. Os dois, sendo craques, eles se entendem em relação à zaga central e quarto zagueiro, eles se entendem. Então, Aldair, 2 grandes craques, um dos maiores também que eu já vi jogar, né? Mauro Galvão, que eu falei, mas Aldair também é um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar, né? Seleção brasileira, campeão. Talvez uma dupla que seria legal na seleção seria Mauro Galvão e Aldair. Seria muito boa dupla. Lateral esquerdo, né? Leonardo, né? Mais contemporâneo, 89. Né? Ele tem boas lembranças dele, que o Maurício fez o gol, né, nas costas do Leonardo, mas ele jogou muita bola no Flamengo, né, em 89. Júnior, que esse dispensa comentários, era aquele Flamengo mágico que eu falei, e Paulo Henrique, que foi anterior ao Júnior, que também era um grande lateral, né, segundo eu pesquisei lá, grande lateral esquerdo também, mas aqui vocês já sabem quem vai ser o escolhido, não tem jeito, né? São duas posições que eu tive facilidade de escolher, foi o lateral direito e o lateral esquerdo, porque isso é unanimidade, né? Todos falam, então vamos lá. É o Júnior, o capacete, né? Que é comentarista esportivo, seria legal ele até ver esse meu, né, o vídeo, né? Se eu estou comentando legal, se o Flamengo realmente está bem escalado, mas eu acho que estou escalando direitinho, até porque é uma escolha até pessoal, né? Você tem que pesquisar, eu não vi todos jogarem, mas você pesquisa pela história. Agora, o meu Flamengo no caso, que eu vou escolher, né? Que eu sou Botafogo, eu repito, eu falei contra o Vasco, né? E eu repito, o Flamengo que eu vou escolher, aí já é um critério mais que eu vi, técnico, né? Que eu analisei tecnicamente, e às vezes é um jogador que você tem uma preferência. Vamos lá, vamos ao que interessa. O Júnior já está escalado, né? A zaga já está escalada.
com Raul Plasma, Leandro, Domingos da Guia, Aldair e Júnior, fechando ali, né, a defesa do Flamengo. Meio campo, rapaz, agora Anderson Amaral, Fábio Dias, não me critiquem, não cornetem. Podem comentar sim, eu tô brincando, pode cornetar, galera. Estamos aí para isso. Futebol é para cornetar, é para ter debate, é para ter resenha. Pode cornetar. Coloca aí no comentário, no Facebook também, se quiser. Comenta, escale o seu time ideal, né? Flamenguistas e não flamenguistas. Um forte abraço aos flamenguistas aí, que eu nem falei no início, né? Os amigos flamenguistas aí, né? Que queriam que eu fosse flamenguista, mas não dá, gente. Coração alvinegro mesmo. Né? Qualquer camisa rubro-negra que eu coloque, eles falam que eu virei flamenguista. Tem jeito não, galera. Tá no coração o fogão, né? O fogão tá aqui no coração, não tem jeito. Mas estou escalando aí para vocês, né? Porque eu estou sendo democrático, sem clubismo. Vamos escalar o Flamengo também de todos os tempos, né? Uma grande equipe também. Teve o Botafogo, o Vasco, agora o Flamengo. Então vamos lá. Andrade, Adílio, nem vou, não preciso nem, tipo assim, apresentá-los, né? É uma dupla que jogou no meio campo do Flamengo lá na década de 80, esse time mágico. A maioria desse time mágico, né? Zico, o que eu vou falar? O maior ídolo da história do Flamengo, né? O rei, vamos dizer, o rei do Maracanã na década de 80, temos que admitir isso. Carlinhos, o violino, né? Aí já é mais antigo, década de 60, né? Ele foi um grande técnico do Flamengo também. Carpegiani, né? Também desse time do Flamengo, era um grande meia, um grande meio-campo. Dida, que era o ídolo do Zico, né? Jogou na década de 50, participou dos títulos cariocas do Flamengo na década de 50, entre outros torneios. Zizinho, que é mais antigo, já da década de 40, participou do tricampeonato do Flamengo. Gerson Canhotinha de Ouro, que ele iniciou a carreira no Flamengo, mas depois que o Garrincha, depois que ele jogou a final contra o Botafogo, e o Garrincha, ele teve que marcar o Garrincha e ele mudou de lado. Né? Coloquei aqui porque ele é um grande jogador também. E Everton Ribeiro, que é do Flamengo atual, que foi campeão da Libertadores, brasileiro, entre outros títulos aí importantes, né? A Recopa do Brasil, né? Aquele título, né? Do campeões do Brasil, da Copa, o Atlético Paranaense versus o Flamengo. Então, tem meio campo aí para dar e vender, e faltou aí uma galera, né? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 9 para eu escolher 3, né? O critério que eu estabeleci, que são 9 para escolher 3, como eu vou fazer com ataque. Porque os meus times, como vocês estão vendo, tanto do Vasco, Botafogo e Flamengo, são ofensivos. Eles jogam no 4-3-3. Tradicional 4-3-3. Ou como queiram, né? 4-3-2, aquele, né? Que parece até um, né, número de ônibus. Né? Número de ônibus não, né? Mais do que o número de ônibus. O número de ônibus é o 4-3-3. Agora, os caras agora estão 4-3-1-2 e assim vai. Mas eu fico no 4-3-3 tradicional. Né? Esses caras, eles resolvem. Vamos lá. Começo com o Zizinho, né? Que é outra lenda. Tem até lá no samba do Flamengo. Né? Domingos da Guia, Zizinho e Pavão. Então, ele está lá entre o meio campo histórico. Aí que está a polêmica. Eu escolhi mais pelos mais antigos, pelos históricos, os pioneiros, numa época que o Flamengo ainda não era tão popular, que eles popularizaram o Flamengo, jogaram muita bola. Né? Zizinho também jogou no Bangu, era chamado de, né, Mestre Ziza. Dida, que é o ídolo do Zico, ele tinha que estar lá, né? Ele que, né, que incentivou o Zico a ser jogador de futebol, era o ídolo, né? E jogou numa época realmente que tinham grandes times, né? Tinha o Botafogo, o próprio Vasco, que estava no final do Expresso da Vitória. Então, ele jogou na década de 50, o Flamengo foi campeão estadual, né? E ele participou desses títulos estaduais, entre outros torneios que eram importantes, os torneios que hoje, né, não tem mais importância. Naquela época, os times viajavam para disputar esses torneios e deixavam os torneios nacionais de fora, porque os torneios eram rentáveis. Então foi o dia. Daí que está a polêmica aí, que vocês podem me cornetar. E ele, né? Ele não tem jeito, né? Que é o maior ídolo da história do Flamengo. É o Zico. Então esse aí não tem jeito. Ele tá aí com camisa 10 que vai armar esse time aí.
né? Os dois meias lá vão segurar um pouco na defesa, que eram meias ofensivos, mas vão ter que segurar um pouco para o Zico criar e chegar lá para fazer os gols. Os atacantes, aí galera, aí o bicho pega. Tem muito atacante bom aí na parada. Romário, Bebeto, Renato Gaúcho, Leônidas da Silva, Nunes, João Danado, Adriano, Evaristo de Macedo, né, que jogou no Barcelona e Real Madrid depois. Olha a moral do cara. Numa década lá que os caras ganhavam tudo, ganhavam os campeonatos europeus. Pirilo, que foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1941 com 39 gols. Recorde que ainda não foi batido. 39 gols. E Joel, ponta direita na Copa, né, foi titular em 2 jogos da Copa de 58, só que o Garrincha depois assumiu, né? Logicamente, o Garrincha acabou assumindo. Dida também foi titular, depois o Pelé assumiu a vaga. O Pelé tinha 18 anos, mas já era gênio. Acabou assumindo. O Nilton Santos chegou, reuniu os mais experientes. Nilton Santos, Didi, ó, vamos colocar o Garrincha e o Pelé, porque aí nós vamos ganhar a Copa. Mais ou menos por aí, né? A fala não foi essa, mas se reuniram, eles, o Nilton Santos, Didi e Zito eram os líderes e conversaram, né? E acabaram o Garrincha e o Pelé entrando e você já sabe o resultado. Vamos lá, vamos escalar esse ataque. Outra polêmica que vai ter aí, será? Vamos ver. Eu vou nesse aqui, ó. Historicamente eu vou nesses. Então o primeiro atacante é Leônidas da Silva, o Diamante Negro, artilheiro da Copa de 38, foi campeão várias vezes pelo Flamengo na década de 40, né, tricampeão carioca na década de 40, e seria o inventor da bicicleta, mas não é verdade. Fui pesquisar, é o chileno, né, o espanhol naturalizado chileno, Ramon Zaga, 20 anos antes de Leônidas da Silva, ter sido atribuído a Leônidas da Silva, que foi o inventor da bicicleta, galera. Mas isso não tira o brilho, né, do Diamante Negro, que é nome de chocolate até, né, hoje. Disputou 2 Copas do Mundo, foi artilheiro da Copa de 38, o Brasil foi 3º lugar na Copa do Mundo, e jogou também no Vasco, São Paulo também, uma lenda no São Paulo, e no Botafogo também. Então é Leônidas da Silva. Vamos para o próximo atacante. O Nunes, né, que é um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, principalmente naquela década mágica, né, dos principais títulos, fez um golaço contra o Atlético Mineiro, né, o gol do título, 3-2, né, que ganhou de 3-2, um golaço. Então ele está na seleção, é o centroavante, é o matador. Ele é matador mesmo, fazia gols, né, fez gol lá no Intercontinental contra o Liverpool. Então ele é o nosso centroavante aí do Flamengo de todos os tempos. E o terceiro é ele, né? Já estava na seleção do Vasco e ele vai integrar a seleção do Flamengo também. Ele jogou um bom tempo no Flamengo, na década de 90, né? Ganhou alguns títulos importantes, Carioca também, ganhou, se não me engano, a Mercosul, e ele tem que estar entre os maiores, né, de todos os tempos, um grande artilheiro, né? Poderia disputar até a seleção mundial. Agora lançaram essa seleção mundial aí da revista France Football, que, pelo amor de Deus, né, é brincadeira essa seleção. Não vou nem comentar porque não faz parte do vídeo, mas está brincadeira essa seleção. Estão querendo apagar a história, mas tudo bem. Vamos para o Flamengo agora, que eu vi jogar. Mais polêmica aí. Vamos lá. Melhor Flamengo que vi jogar. Isso aqui é uma foto do Flamengo campeão brasileiro de 92. Tenho péssimas lembranças, mas faz parte do futebol. Estou escalando sem clubismo o Flamengo de todos os tempos. Tanto que coloquei esse pôster aqui, né, de 92, que eu não tenho boas lembranças. Vamos lá. Número 1, né? Muita gente vai se surpreender, Gilmar Rinaldi. Ele foi goleiro do Flamengo, campeão brasileiro de 92, campeão carioca, dentre outros torneios. Foi à Copa do Mundo de 94, então logo é campeão do mundo. Não participou, né? Não foi titular, mas um goleiro para ser convocado tem que estar entre os melhores. E para mim foi o melhor. Eu fiquei na dúvida entre ele e o Júlio César. Só que o Júlio César, na passagem dele, quando ele começou, ele tinha o Klemer de titular. Ele chegou a ser reserva. E o auge dele não foi quando ele estava no Flamengo especificamente. O auge dele foi lá na Inter de Milão, quando ele ganhou aquele título da Intercontinental. Não, já era naquela época, já era Mundial, né, em 2005.
e ganhou o Campeonato Europeu. Então o auge dele foi naquela época e na seleção brasileira. Não acho que o auge dele foi quando eu vi ele jogar no Flamengo. Então eu fico, o Gilmar agarrava muito. No Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo contra o Botafogo, o Botafogo perdeu de 3-0, mas o Gilmar teve muita participação nisso. Um jogo também da Supercopa contra o São Paulo, o Flamengo perdeu nos pênaltis. Ele agarrou muito, o Flamengo era um time inferior naquele caso ao São Paulo, e ele fechou o gol. Então, para mim, é um grande goleiro. Jogou no Internacional, foi campeão brasileiro em 79, jogou no São Paulo, no grande São Paulo da década de 80, 86, 87, campeão brasileiro também, campeão paulista várias vezes. Então, para mim, o Gilmar Rinaldi é o meu goleiro titular. Pensei bem, eu achei que era o Júlio César, depois eu analisei, fiquei em dificuldade para escalar esse primeiro jogador. Mas vamos de Gilmar Rinaldi, vai gerar polêmica, mas é questão, né? Goleiro é questão de segurança. Qual goleiro que me dá mais segurança? É o Gilmar Rinaldi. O lateral, né? Que eu vi jogar é o Jorginho, né? Campeão de 86 e 87 pelo Flamengo. E ele é um cara que cruzava muito bem, foi campeão da Copa do Mundo de 94. E a passagem dele do Flamengo foi muito boa, jogou muita bola, né? Titular absoluto no Flamengo. E nos clubes onde passou, né? Jogou na Alemanha, no Bayer Leverkusen, jogou no Vasco depois, ainda foi campeão pelo Vasco, né? Um timaço do Vasco que o Vasco tinha nos anos 2000, final da década de 90, no ano 2000. Ganhou vários títulos pelo Vasco também, mas é o maior do Flamengo mesmo que eu vi jogar. A zaga, o maior de todos os tempos e o maior que eu vi jogar no Flamengo, né? Aldair, que participou desses títulos aí com o Jorginho também, um grande zagueiro, muita segurança, né? Sabia sair jogando também, muita categoria, campeão do mundo também. Sem dúvidas é o Aldair o titular absoluto dessa zaga do Flamengo. Que time, que timaço. Esse meu time também que eu vi jogar. O outro nem se fala. E esse também é um timaço. O Flamengo teve grandes jogadores que passaram, né, que vestiram a camisa rubro-negra. Juan, olha aí. Tinha que ser, né, a dupla de zaga, Aldair e Juan. Grande jogador também, ganhou a Mercosul com o Flamengo, ganhou vários estaduais. Era uma época que o Flamengo não era, né, não era igual à década de 80, que ele sobressaía, ele era o principal time, mas ele ganhou, né, ganhou títulos importantes também pelo Flamengo. Né? Não era a fase do Flamengo áurea, como foi na década de 80 e como foi agora esse ano, né, específico de 2019. Por isso ele é muito importante para a história do Flamengo. Como eu disse, jogou 2 Copas do Mundo, não foi campeão, mas jogou muito bem, né? Fez uma dupla muito segura com o Lúcio. E é uma dupla de zaga muito forte, muito técnica também, difícil de passar. O lateral esquerdo é Leonardo, né? Que começou aos 17 anos já jogando entre feras, né? Como o Zico, Aldair, Leandro, Jorginho, né? Entrou ali e segurou, né? Jogou bem a Copa União de 87, jogou no Flamengo até 90, depois foi para o São Paulo, foi multicampeão, mas para mim o melhor que eu vi jogar é o Leonardo, tá, galera? Então vamos lá para o meio-campo do Flamengo. Uma polêmica nesse meu time, né, que poucos conhecem, né? Quem é meu contemporâneo conhece, Ailton. O jogador, ele é um grande jogador e ele tem velocidade e marca e também chega ao ataque. Mas nesse time do Flamengo ele vai ficar mais atrás na contenção, porque tem jogadores com mais técnica para chegar no ataque. Mas Ailton jogou nesse timaço do Flamengo lá de 86 até 90, então um grande jogador que participou de uma fase ótima do Flamengo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, né? E ganhou a Copa União de 87, então Ailton é o meu meia. Vamos lá para o próximo, né? O próximo meio-campo do Flamengo. E aí, gente? Por que o Júnior? Vocês vão se perguntar. O Júnior, nesse time aí, ele não está na lateral esquerda. Porque eu vi o Júnior, né? O lateral esquerdo histórico Júnior, eu não vi. Eu vi o Júnior no Flamengo jogar no meio-campo. Ele foi decisivo para tirar o título brasileiro do Botafogo em 92. Foi campeão da Copa do Brasil de 90 e do Estadual de 91. Então, o Júnior eu só poderia colocar no meu time, né, que eu vi jogar,
só poderia colocá-lo no meio campo, porque ele foi decisivo. Na lateral esquerda é o time histórico, que aí eu tinha 3, 4 anos. Aí eu não tinha como ter noção, né? Como eu disse, eu comecei a acompanhar futebol em 86, o Júnior não estava nem no Flamengo. Ele chegou, se eu não me engano, em 90, e aí ganhou esses títulos, o campeonato da Copa do Brasil, a Copa do Brasil, o estadual e o brasileiro. Então o Júnior, no meu time de todos os tempos, está no meio campo. No meu, que eu vi jogar. No time de todos os tempos, ele é lateral esquerdo, unanimidade total. Aí está o Zico. Apesar de ter visto muito pouco o Zico jogar, ele não poderia faltar no meu time. O pouco que eu vi, ele ainda produzia alguma coisa. Apesar dele estar já com a contusão, com o problema da contusão. Depois ele foi para o Japão, aí que ele produziu ainda mais. Mas o Zico chegou a participar da Copa do Brasil de 90. Em 91 estadual eu não sei, eu não tenho certeza. Mas da Copa do Brasil de 90 ele participou. E do título de 87 ele participou, da Copa União. Então o Zico é o meu meia, apesar do mesmo caso do Roberto. Eu vi jogar pouco, mas o pouco que eu vi é suficiente para ele estar nesse meu time de todos os tempos. Vou fechar esse meio campo muito técnico com o Zinho. Por que o Zinho? O Zinho foi um jogador muito importante para o Flamengo, na década de 90. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, campeão estadual pelo Flamengo. Um jogador cerebral, mas que também marcava. Esse meio campo vai dar liberdade para o Zico chegar e para o Júnior chegar. O Ailton e o Zinho ficam mais na contenção, mas o Zinho também tem um chute bom e também pode chegar. É um time muito forte esse time do Flamengo. Jogaria tranquilo contra o grande Vasco, contra o Botafogo, que é um time mais regular, não é um time tão forte quanto o Vasco e o Flamengo. Bate de frente também, mas acho que o time do Vasco e do Flamengo são times mais técnicos. O time que eu escolhi seriam grandes clássicos, se a gente fizesse um exercício de imaginação. Seriam grandes clássicos mesmo entre Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo e Botafogo e Vasco. Então fecho esse time com o meio campo com o Zinho. Por quê? O Zinho e o Ailton vão ficar mais na contenção para o Zico e o Júnior atacarem com mais tranquilidade para não tomarem o contra-ataque. O ataque vocês vão ver agora. Romário, sempre ele, que deveria até estar disputando vaga lá na seleção mundial, jogou no Flamengo, foi campeão estadual e campeão da Mercosul, que foi o título mais importante, e foi artilheiro pelo Flamengo também, como foi em todos os times que passou. Vasco da Gama, Fluminense, Barcelona principalmente, Sevilha ele teve uma temporada muito rápida, mas os principais clubes que ele passou, principalmente Flamengo e Vasco no Brasil, e o Barcelona na Europa, que ele lá é rei. Formava uma dupla lá com o Stoichkov, o búlgaro, que era uma dupla de respeito. E na seleção brasileira era Romário e Bebeto. Que dupla Romário e Bebeto, que jogaram a Copa de 94 e trouxeram o caneco para o Brasil. Romário foi decisivo, fez 5 gols na Copa do Mundo, não conseguiu fazer gol na final, mas nos pênaltis ele chamou a responsabilidade e deveria estar lá na disputa dos melhores da revista France Football. Eu não sei qual foi o time reserva que os 140 jornalistas escolheram. Foram 140 jornalistas que escolheram, não acharam justo fazer a bola de ouro desse ano de 2020 por causa da pandemia e escolheram os melhores. Eu acho que eles erraram feio. Mas isso aí pode ser um vídeo para a próxima. Eu posso escalar a seleção. Agora eu vou escalar a seleção de todos os tempos também. Mas ainda falta o Fluminense. Podemos polemizar mais com a seleção carioca de todos os tempos, a seleção brasileira de todos os tempos, e podemos fechar depois aí sim com a seleção mundial, que vai ter muito brasileiro com certeza, sem bairrismo, sem puxar para o meu lado de brasileiro, porque os maiores jogadores, em sua maioria, são brasileiros. Tem muitos europeus, muitos sul-americanos que não são brasileiros, mas a maioria nasceu no Brasil. Então vamos lá, vamos para o último atacante para fechar esse ataque, que esse ataque é mágico. Que ataque sensacional!
Então, galera, para fechar o Flamengo com chave de ouro, eu vou de Bebeto, né? Que fez uma grande dupla com o Romário, né, na Copa de 94. Não jogou com o Romário no Flamengo, jogou em 86 e 87, onde foi campeão carioca, campeão da Copa União, fazendo o gol do título, um dos gols do título, no 2-0 sobre o Internacional. E eu fecho com esse grande ataque, né, uma das maiores duplas de ataque que eu já vi jogar. E o técnico, eu vou fechar o técnico, vou fechar com, né, como eu fiz com o Vasco e com o Botafogo, falando dos nomes, né, os técnicos históricos. Cláudio Coutinho, né, vai ser o técnico de todos os tempos do Flamengo, por inovações táticas, né, ele trouxe novas táticas para o futebol brasileiro, foi técnico da Copa do Mundo em 78, foi campeão brasileiro em 80 com o Flamengo. O Paulo César Carpegiani, ele teve os títulos mais importantes da Libertadores, do Intercontinental. Mas eu vou ficar com Cláudio Coutinho pela inovação, né, por ter trago novas táticas para o futebol brasileiro e por ter levado a seleção ao terceiro lugar da Copa do Mundo. E o técnico da minha seleção, que ia comandar esse time, é Jorge Jesus, né? Que ele em pouco tempo fez o Flamengo ganhar todos os títulos possíveis, né, com exceção da Copa do Brasil. Então, galera, se curtam, se inscrevam, compartilhem, né, incentivem o canal e deem dicas. O que vocês querem de história? Pode ser alguma, né, a história de algum evento histórico, mas pode ser alguma coisa ligada à história do futebol, que eu estou aqui para tentar fazer esse vídeo para vocês, né, e satisfazer a vontade de vocês de verem algum vídeo aí legal sobre a história do seu time, sobre a história, uma determinada época histórica. Então, forte abraço e até o próximo.